Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Queridos irmãos e amigos, quando o Império Romano caiu, quando o Império Romano foi ferido, como diz a Bíblia em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, fragmentando-se em vários reinos, mas só se destacaram e se firmaram a atual Europa. Isso aconteceu no ano 476 depois de Cristo. A Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Apóstata, que sempre lhe deu sustentação política e recebeu muitos e muitos benefícios por isso, e que acabou se transformando na religião oficial do Império Romano, sentiu muito a sua perda e não se conformava. Então, ela achou uma maneira singular para manter a estrutura do Império Romano viva. É mesmo? O que ela fez para que isso acontecesse? Ela fez uma imagem, uma cópia da primeira besta, a besta que subiu do mar, que representa o Império Romano. Esse é o assunto do nosso estudo de hoje. Preparem-se. Meus queridos irmãos e amigos, a segunda besta, que simbolicamente representa a Igreja Católica Apostólica Romana, a besta que subiu da terra, sempre foi admiradora, servidora e defensora da primeira besta, a besta que subiu do mar, que representa o Império Romano. Então, o que aconteceu? A segunda besta, a besta que subiu da terra, que representa a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Apóstata, encontrou uma maneira de curar a ferida mortal da primeira besta, a besta que subiu do mar, que representa o Império Romano. Como foi isso? Que maneira foi essa? Ela resolveu fazer uma imagem da primeira besta, a besta que subiu do mar, que representa o Império Romano. E fez mais ainda, deu fôlego, espírito a essa imagem. E endureceu, dizendo que todos os que não adorassem essa imagem fossem mortos. Entenderam? Imagem aqui, queridos irmãos e amigos, não é uma estátua. Prestem atenção que vão entender. Meus queridos irmãos e amigos, a palavra imagem é de origem grega, ou vem do grego, e significa representação de uma pessoa ou coisa pela pintura, escultura, desenho. Significa também cópia, imitação, parecença, semelhança. A palavra imagem empregada aqui em Apocalipse capítulo 13 é a mesma usada em Gênesis capítulo 1 versículo 26, quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem conforme
a nossa semelhança. E é também a mesma usada, empregada na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz que Cristo é a imagem de Deus. A segunda besta, que representa inquestionavelmente a Igreja Católica Apostólica Romana, é um poder político e religioso de grande magnitude que copiou, presta atenção, cópia a imagem, copiou e incorporou toda a estrutura de poder, conceitos filosóficos de origem pagã e leis da primeira besta, a besta que subiu do mar, que representa o Império Romano. Eu vou repetir para que os meus queridos irmãos e amigos gravem bem na mente. A segunda besta, que representa inquestionavelmente a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Apóstata, é um poder político e religioso de grande magnitude que copiou, prestem atenção, cópia é imagem, copiou e incorporou toda a estrutura de poder, conceitos filosóficos de origem pagã e leis da primeira besta, a besta que subiu do mar, que representa o Império Romano. Ela fez uma imagem do Império Romano. É isso aí. Ela fez uma imagem do Império Romano. Ela fez uma imagem do Império Romano, copiou e incorporou do Império Romano toda a sua organização sociopolítica administrativa. Portanto, nós podemos dizer seguramente, categoricamente, que o sistema religioso católico é a imagem da besta. Vou repetir, nós podemos dizer seguramente, categoricamente, que o sistema religioso católico é a imagem da besta. A segunda besta, que representa a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Apóstata, a besta que subiu da terra, além de conseguir fazer uma imagem, uma cópia da primeira besta, deu-lhe fôlego, isto é, deu-lhe espírito a essa imagem, deu fôlego, deu espírito a essa imagem. É impressionante como isso aconteceu. É impressionante como isso aconteceu. Como ela conseguiu dar fôlego à imagem? Ela conseguiu fazer a imagem falar? Presta atenção. Ela conseguiu colocar em prática dar fôlego é colocar em prática. Ela conseguiu colocar em prática de uma maneira ardilosa e inteligente tudo aquilo que foi copiado cuidadosamente
E assim ela incorporou e copiou tudo. E com isso a ferida foi curada. O Império Romano se manteve vivo através da segunda besta, a besta que subiu da terra e que representa a Igreja Católica Apostólica Romana. É por isso que o conhecidíssimo historiador e professor universitário americano, autor de vários livros, Alexander Clarence Fleet, escreveu em seu livro The Rise of the Medieval Church, páginas 148 e 149, o seguinte: a poderosa Igreja Católica não era mais do que o Império Romano batizado. A capital, a sede do Império Romano se torna a capital, a sede da Igreja, do Império Religioso. A posição do sumo sacerdote, que era dos imperadores dos Césares, continuou sendo a do Papa. Entenderam? Eu vou repetir o que disse o famoso historiador Alexander Clarence Fleet. A poderosa Igreja Católica não era mais do que o Império Romano batizado. A capital, a sede do Império Romano se torna a capital, a sede do Império Religioso. A posição do sumo sacerdote, que era dos imperadores, dos Césares, passou a ser do Papa. Queridos irmãos e amigos, dessa maneira, o Império Romano continua vivo através de sua imagem, que é a segunda besta, a besta carneiro, a besta que subiu da terra e que representa a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela fez a imagem, deu fôlego e incorporou isso tudo. É por isso que dizemos que é um poder político e religioso de grande magnitude. Meus queridos irmãos e amigos, nós vamos dar sequência ao capítulo 13 de Apocalipse. Acompanhem o nosso estudo, compartilhando, se inscrevendo. Meus queridos irmãos e amigos, nós começamos o nosso estudo lá na Babilônia, que segundo o livro de Apocalipse é a mãe das prostituições e abominações da terra. Começamos lá na Babilônia, quando a sacerdotisa Semíramis, esposa mãe de Nimrod, arquitetou um plano logo após a morte de Nimrod, bisneto de Noé, para continuar no poder. Depois chegamos na época do imperador Constantino, que também arquitetou um plano para ter a igreja ao seu lado, dando-lhe sustentação política. E agora, a segunda besta, a besta que sobe da terra e que representa a igreja apóstata, a Igreja Católica Apostólica Romana, que elaborou um singular plano para o Império Romano não ser esquecido
e também porque admirava a sua estrutura sociopolítico-administrativa. Meus queridos irmãos e amigos, como já disse, vamos continuar esse importantíssimo estudo. Assistam os estudos anteriores para compreenderem melhor, porque, como já disse, começamos lá na Babilônia. Meus queridos irmãos e amigos, ajudem-nos nesse trabalho que pretendemos ampliar e melhorar para que os ensinamentos bíblicos sejam feitos com excelência. Inscrevam-se em nosso canal. Compartilhem. Ajudem-nos em nosso trabalho. Que Deus, o Todo-Poderoso, derrame ricas e copiosas bênçãos sobre todos os queridos irmãos e amigos.